para juntos a gente dedicar esse tempo ao Senhor, e que a graça de Deus ela se manifeste onde você está, com as pessoas que você está. Se você está sozinho, que a graça de Deus também te alcance e todos nós possamos ser edificados nessa manhã. Vamos orar, dedicando esse tempo a Deus. Nós consagramos ao Senhor, a Deus, o tempo que o Senhor nos deu. É um tempo precioso, é um tempo que queremos usá-lo de uma forma correta, de uma forma que glorifique Jesus. Um tempo, Senhor Deus, que nós pedimos que ele seja um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento da nossa fé. Ó Deus, um tempo de provar e ver que o Senhor é bom. Um tempo de experiência contigo, Senhor. Nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para o Senhor. Nosso coração e a nossa mente se voltem para quem o Senhor é. E haja, Senhor Deus, cânticos, haja, Senhor Deus, entrega, haja escuta, que haja, Senhor Deus, obediência, que haja, ó Deus, fortalecimento da nossa fé, que haja, Senhor Deus, consolo, alegria no Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor. Há um grito na nossa alma, Deus, por Ti. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ouça a nossa oração. Em Cristo oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Aleluia. Estamos aqui única e exclusivamente para adorar o Senhor. Então, numa única voz, aí você da sua casa, nós aqui, vamos declarar assim, ó. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui novamente só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Declare isso pro seu lar. E fazer teu nome grande e te dar o louvor
Aleluia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te render honra, glória, majestade ao teu nome, Senhor. Venha sobre nós, seja engrandecido em nossas vidas através de nós, Senhor. Vamos declarar que Ele é engrandecido em nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Vamos de início novamente, declarar isso. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Te louvamos, Senhor. Mais uma vez do início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. É o único Deus que nós temos, Senhor, nada se compara a Ti. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos encerrar agora nesse momento cantando um cântico de muitos anos atrás, né? E se você já fez parte daquele círculo de oração, com certeza você já deve ter cantado em algum momento, mas aqui é uma verdade. Vamos cantar agora a palavra de Deus. Quem pode livrar com o Senhor?
poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, lutaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar, para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. A última vez o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia, Senhor, te louvamos, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, aproveitar esse cântico e dizer isso a Deus, que Ele estendeu a sua mão para nós e como nós precisamos desta mão estendida que nos dá a vitória. Que a palavra de Deus ela seja usada pelo Senhor para trazer vitória para você nesta manhã. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos pela alegria que temos de dizer que o Senhor estendeu a sua mão para nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu te louvo, Deus, nesta manhã, pela vitória que o Senhor nos tem dado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Tu és poderoso, Deus. Isso nos dá segurança, alegria. Que bom dizer que Tu és nossa fortaleza, que Tu és nossa segurança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas vitórias no sofrimento que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tua mão está estendida, nós temos provado livramentos, nós temos provado Teu cuidado, Tua provisão. Deus, nada tem nos faltado. Louvado seja o Teu nome pela vitória lá na cruz. Louvado seja o Teu nome, porque para isto se manifestou em carne, diz a Tua palavra, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Te louvamos, Deus, e te agradecemos. E pedimos, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Precisamos te ouvir. Em Cristo oramos. Amém. Que bom, né, irmãos? Pena que a gente não está reunido, né? Mas se estivéssemos, com certeza, a gente, se estivesse na nossa normalidade, poderíamos
nos dar um abraço agora em gratidão ao Senhor. Mas um dia, logo mais, faremos isso. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 18. Então você pode abrir aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, Salmo 18. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas eu não vou ler tudo de uma vez. Deixa aí aberto. Esse texto de Salmo 18 é muito significativo para nós. Isso que acabamos de cantar, que o Senhor nos dá a vitória, é algo que encontra eco no texto que nós vamos meditar nesta manhã, no dia de hoje. Então nós vamos ler os 19 primeiros versículos. Salmo 18, 19 versículos primeiro. Não acha a leitura monótona, não. Você fica ligadinho que é importante a gente prestar atenção, tá? Salmo 18, até o versículo 19 primeiramente. Se a sua galerinha mais nova tá aí com você, põe eles para ler junto aí. Tô lendo na Nova Versão Internacional, então acompanhe. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, e a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os meus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, e o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando o céu trovejou, trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Essas palavras são palavras de Davi, e a gente tem um texto, reprodução desse texto lá em 2 Samuel capítulo 22. O livro de Samuel mostra o reinado, 2 Samuel mostra Davi no seu reinado. E ele está aqui fazendo um derramamento do seu coração diante de Deus. Ele está aqui, ele entende por que ele derrama seu coração diante de Deus? Porque ele entendeu que por trás de cada circunstância da vida dele, circunstância é uma palavra que aparece no tema do nosso ano, né? Em qualquer circunstância. Ele entendeu que por trás das circunstâncias da vida dele tinha uma operação sobrenatural de Deus. Ele entendeu isso depois, né? Quando, por exemplo, fugiu de Saul, que era um perseguidor da vida dele, depois a gente viu na semana passada, ele fugiu de Absalão. Nessas fugas, por exemplo, o Senhor o livrou. O Senhor estava agindo no livramento. E depois, posteriormente, ele começou a repentinamente derramar o seu coração diante de Deus, reconhecendo que por trás dessas fugas, por trás dessas circunstâncias, estava Deus soberano, trazendo livramento para a vida dele.
Então a pergunta que a gente tem nesta meditação, que é um trecho desse salmo, que diz assim, o tema, né, o título da nossa meditação é: quem é Deus, senão o Senhor? Davi, ele está ali revivendo as suas fugas e relembrando as vitórias que Deus deu para ele. Você já teve experiências assim, de poder parar tudo e relembrar as circunstâncias da sua vida, passadas e até as presentes, e nas passadas e nas presentes você poder dizer: Deus, eu quero ver a tua mão soberana por detrás de cada uma dessas circunstâncias. Esta é uma experiência que o Senhor quer trazer para mim e para você, conforme registrado na palavra. E às vezes a gente olha para os grandes na verdade não são, grande é o Senhor, mas os homens da Bíblia, e a gente olha e diz: que experiência profunda com Deus Davi teve, por exemplo. É o caso que a gente tem visto semana passada e hoje. E às vezes a gente pode até se sentir longe dessa referência de experiência com Deus, experiência com o caráter dele, com a pessoa de Deus. Mas, irmãos, nesta manhã, Deus quer chamar a sua atenção e a minha atenção para o fato de que uma visão correta de Deus na Bíblia transforma a nossa vida. Quando eu digo transforma a nossa vida, uma visão correta de Deus nos dá experiência correta com o Deus da palavra. Essas experiências não estão registradas porque foram exclusivamente de Davi, ou de Moisés, ou de José, ou de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Débora, ou de, enfim, tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Essas experiências estão registradas porque elas contam, nos mostram quem é Deus, e Ele é o Senhor. E quando a gente entende quem é Deus e entende que Ele é o Senhor, e a gente tem uma visão correta de Deus, guarda essa expressão, guarda essa tese, guarda isso no teu coração e ora sobre isso essa semana. Quando a gente tem uma visão correta de Deus, essa visão correta de Deus transforma a nossa vida. Então, na meditação da palavra de Deus hoje, você vai ver essas duas coisas. Eu estou tentando segurar minha mão aqui, que depois o pessoal fica fazendo umas animações aí depois o negócio fica assim. Mas uma visão correta de Deus promove transformação do homem. Então você vai ver sempre essas duas coisas. A visão correta de Deus, e essa visão correta de Deus, ela é conforme a Bíblia. É o que a Bíblia diz sobre ele. E a transformação que isso causa na vida do homem, na experiência de Davi, mas não como uma experiência dele, mas como uma experiência com Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, que vira referência para mim e para você, para que a gente possa orar sobre isso e perseguir isso em oração no nosso relacionamento com Deus. Abra-se para isso nesta manhã. Eu vou ser bem objetivo para que você tenha isso bem claro diante de você. Então, eu poderia me permita fazer uma piadinha assim. Eu poderia falar para você: vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ele. Mas não vou fazer isso. Mas diga para você mesmo. Então, com o intuito de você memorizar. Uma visão correta de Deus transforma a nossa vida. Então vamos ver qual a visão correta de Deus Davi teve e de que maneira isso transformou a vida dele. Para quê? Para entender um pouco mais da experiência de Davi? Sim, mas não, o alvo não é esse. Para entender a experiência de Davi e deixar que essa experiência seja o alvo de Deus para você. Então é assim que Deus quer fazer comigo? Sim. Esse é o critério, esse é o alvo, essa é a referência? Sim, persiga isso em oração. Então a primeira ideia que a gente tem está nos primeiros 19 versículos que a gente já leu. Uma visão correta de Deus e a transformação de Davi. E qual é a visão de Deus que ele teve, à luz desses primeiros 19 versículos? Deus tem poder e Ele é soberano. Vamos juntar essas duas coisas. O poder soberano de Deus. Davi viu, relembrou, à luz das circunstâncias dele, o poder soberano de Deus. O que é poder soberano de Deus? Poder soberano é o poder que ele tem de estar acima de tudo e de todos. Todas as coisas são originadas por ele e todas as coisas são finalizadas por ele.
Então, Deus está acima de tudo, Ele tem o controle. Soberania é controle, é regência, é direção, é administração. Ele tem um poder de reger, Ele tem um poder de dirigir, Ele tem um poder criador para governar todas as coisas. Davi olhou as circunstâncias da vida dele e atrás das circunstâncias, que a gente poderia dizer, isso aí está seguindo o vento, né? As coisas acontecem conforme o acaso. Ele está dizendo, não, há um poder, o poder soberano do Senhor, governando as circunstâncias da minha vida. Que desdobramento isso trouxe para Davi e que desdobramento isso traz para você? Talvez você diga assim, eu amo cantar, nosso Deus é soberano, ou a gente canta também, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és o Senhor absoluto. E aí a música segue, né, com base nas expressões da palavra que a gente tem. Vejam, meus irmãos, dizer que Deus é soberano significa, como que isso, o que isso desenvolve em nós, enxergar a soberania de Deus na Bíblia, principalmente no último ano, de 2020 para 2021, inclusive foi objeto de nosso estudo em algumas lives que fizemos lá em março do ano passado. Como a gente é desafiado na soberania de Deus. Isso não pode ser só uma informação que está presente na nossa mente, mas entender o poder soberano de Deus nos desafia a gente acessar Deus pela oração. Isso é sério. Quanto mais a gente contempla o poder soberano de Deus nas Escrituras, mais esse poder soberano nos desafia numa vida de oração. Acessar Deus. Quero colocar, essa expressão não é minha, eu li uma vez em um livro e eu gosto dela aqui, ela cabe bem. Ela diz que a gente deve acessar a Deus por meio da oração. A oração não é uma falação sem sentido, a oração não é uma fala decorada, a oração é uma fala cognitiva, consciente, mas que também envolve as nossas entranhas, o nosso interior, a nossa vida rasgada diante dele, seja para confessar, seja para render graças e louvor, seja para dizer que nós estamos estraçalhados, seja para dizer que nós temos inúmeras questões e Deus não esclarece nada diante de nós. Enfim, as coisas da humanidade. Pecados, virtudes, valores, dúvidas, questões, gemidos, medos, temores, alegrias, euforias e disforias. Coisas da humanidade que eu tenho, que você tem, que os homens da Bíblia tiveram e que manifestam a nossa fragilidade, nossa pecaminosidade, nossa dependência de Deus. Então, saber que Deus é soberano e tem um poder soberano nos desafia a acessar Deus em oração. Quanto mais a gente vê que Deus tem um poder soberano, Ele é grande, como a gente cantou, Ele tem poder para nos livrar, isso nos coloca dependentes diante dEle para orar. E essa oração não é só o exercício, mas é a atitude da oração, de acessar Deus por meio da oração. Vamos ver isso em alguns versículos do texto aqui. Esse poder soberano é um caminho que no momento em que Davi passou por várias circunstâncias, esses eram caminhos secretos, que depois ficaram revelados. E acho que é assim que a gente às vezes se encontra. No momento da prova, a gente fala, Deus, eu não estou te vendo. Onde está o Senhor? O Senhor se calou, sua mão, eu sei que ela está estendida, mas aqui eu só vejo seu braço encurtado, né? Seu ouvido está inclinado, mas meu clamor parece que não chega ao Senhor. Então parece que o Senhor não inclina seus ouvidos para a nossa oração. No momento da prova, muitas vezes a gente vê que são caminhos escondidos, caminhos secretos. Talvez você esteja assim hoje, dizendo, Deus, eu estou na prova, eu sei que o Senhor é soberano, mas para mim a sua soberania é um caminho secreto. Eu não nego Deus soberano, mas não é um caminho revelado. Se você está nessa do caminho secreto, mesmo sabendo que Deus é soberano, as coisas não estão claras para você, olha o que dizem alguns versículos. Eu vou pegar alguns deles porque o salmo é longo e a gente ficaria aqui muito tempo. Mas ele diz lá no versículo 3, clamo ao Senhor. A gente já viu na semana passada que clamar é gritar, o grito da alma para chamar a atenção de Deus, não como um garotinho mimado, mas no sentido de dizer, é um grito da alma dizendo vem, e é um grito de amor, é um grito de amor a Deus para atrair a atenção graciosa dele a nós. Ele está dizendo, eu clamo ao Senhor
que é digno de louvor e só clamo. Não, ele coloca no último verso desse poema: eu estou salvo dos meus inimigos. Uau! É uma oração com resposta. Eu clamo e eu estou salvo dos meus inimigos, mesmo que seja uma soberania secreta, não revelada naquela circunstância. Ele também coloca no versículo 4 e 5: cordas de morte me enredaram e torrentes de destruição me surpreenderam. E aí ele usa uma fala mais forte ainda, uma expressão mais forte no versículo 5: cordas do Sheol. Sheol é literalmente o lugar dos mortos, para onde morto que não faz nada, sem vida. Me envolveram, laços de morte me alcançaram. O último verso explica isso. É assim, Deus, ó, eu tô no meio de um perigo mortal. Eu tô no meio de um perigo mortal. Na linguagem do Salmo 23, eu tô no vale da sombra da morte. Pode ser uma enfermidade punk, pode ser uma perseguição dos homens que não tem fim. Pode ser uma situação genérica mundial como a nossa que a gente não vê solução. E agora a gente tem um efeito, parece que rebote, a coisa volta. Quando a gente fala, vamos respirar, pá, estoura a bucha de novo. Enfim, cordas de morte, laços de morte nos cercaram. E o que ele está fazendo no meio disso tudo? Ele está dizendo, eu estou orando. Laços de morte me cercaram e eu estou orando. Eu estou invocando o Senhor e eu vou ser salvo. E aí os versículos vão se seguindo. E ele não só ora, mas Deus responde. Como Deus responde? Eu vou citar aqui, mas não vou ficar lendo versículo por versículo. Mas Deus responde. E em algumas circunstâncias, conforme ele vai colocando, ele coloca no versículo 6: na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E o que ele fez? Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Meu grito chegou à sua presença aos meus ouvidos. O que é isso aqui? Deus respondeu como, gente? Deus respondeu como com a sua pessoa. Deus se envolveu com a oração dele. Fico pensando nisso, né? Quando Deus responde a nossa oração, ele responde com a sua pessoa. Ele responde a sua oração pessoalmente. Ele se envolve com a sua causa, com o seu clamor. Não estou olhando isso de uma forma egoísta, egocêntrica, mas ele se envolve com a gente. Uma outra coisa, a outra maneira dele responder, ele diz: a terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Deus respondeu como? Com ira. Por quê? Porque pecado feriu a santidade dele. E na nossa oração, Deus respondeu com ira. É muita coisa isso. É lindo demais. É uma segurança. E ainda Deus respondeu como? Ele abriu os céus, versículo 9, e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. E aí ele segue falando de aspectos da natureza. Deus respondeu como? Com o seu poder sobre as coisas. Irmãos, o primeiro ponto que Deus vem a mim e a você é: saiba que Ele é soberano. Acesse esse Deus soberano pela oração, porque Ele vai responder. A resposta a gente sabe de antemão? De jeito nenhum. Às vezes a resposta pode até ser um silêncio. Pode até ser, e muitas vezes, pessoalmente, a gente sabe ouvir o Senhor respondendo para nós, mas que bom, orar é falar. E muitas vezes eu entendia que a resposta para as queixas que eu tinha é Deus dizer, não vou falar nada. Mas só o fato dele dizer, não vou falar nada, já me aquietava. Dizer, tá bom, a resposta é, não tem resposta. É para ficar do jeito que tá. Mas sem o Senhor, não. Há momentos em que você pode estar assim. E Deus vai dizer, não vou responder. Eu literalmente já passei por circunstâncias assim que Deus diz, não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Você vai viver com o que você tem de mim e o que você tem de mim é suficiente. É transbordante para que você viva na minha presença. Acesse Deus pela oração. Saiba que Ele é soberano na Bíblia. A visão de Deus transforma você. Uma visão correta de Deus na Bíblia transforma o nosso caráter. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu vi Deus nas circunstâncias da minha vida e isso me levou a orar.
a clamar. E ele respondeu pessoalmente, com ira. E ele respondeu com seu poder. Mas tem uma segunda lição nesse texto para nós, que vai do versículo 20 até o final. E a gente vai ler aos poucos. Sempre naquela dinâmica. A visão correta de Deus transforma a sua vida. Cria essa expectativa. Cria essa expectativa, Deus me transforma. E é justamente esse o segundo ponto. Os caminhos que antes estavam secretos para Davi no momento da luta, que na verdade as lutas deles foram fugas, agora eram caminhos revelados. Então ele agora teve a percepção de que das circunstâncias a partir de Deus. Os caminhos que eram secretos agora são caminhos revelados. E o que isso gerou nele? Isso gerou nele lições do passado que fizeram ele previdente para o futuro. Você já teve aquela experiência assim com Deus dizendo, bom, aquela prova que eu passei, eu não passei bem. Eu não vi Deus, eu pequei, eu pisei na bola, eu rateei, murmurei. Depois que Deus me deu a vitória, eu fiquei constrangido. Se eu tivesse tido essa percepção durante, eu talvez teria passado mais em adoração, em gratidão, em menos murmuração, em lamento. Teria passado em lamento a Deus, adorando a Ele, sendo mais, não sofrendo ansiedade e tal. Mas depois que a gente passa, aprende a lição, a gente fala, bom, aprendi uma lição, é isso. O caminho revelado me tornou previdente para o futuro. São marcas que a gente olha... Eita, minha Bíblia fechou. São marcas que a gente olha e a gente diz, bom, essa cicatriz aqui ela não dói mais. Mas eu sei que durante a ferida aberta, eu sei o quanto eu patinei na vida por causa dessa ferida aberta. Ela não vai sair daqui. Mas hoje eu vejo que o Senhor usa isso para minha santificação e para a glória dele. Até mesmo as nossas quedas... O Senhor sabe curar as nossas feridas, restaurar a nossa vida, nos dando um coração arrependido, glorificar o Filho dele, forjar o Filho dele em nós e assim glorificá-lo. E quando a gente olha esse retrospecto, a gente não fica angustiado, a gente não fica culpado, a gente não se sente com remorso. A gente olha até mesmo as nossas experiências de pequena fé, diz muito obrigado, porque a minha fé era pequena e o Senhor tornou-a um pouquinho mais forte, um pouquinho maior, mais estruturada no Deus da palavra. Essa experiência é muito significativa e ela deve ser perseguida por nós em oração. Quando Deus revela o caráter dele nas circunstâncias da nossa vida, isso deve nos gerar lições para daqui para frente. Então eu quero perguntar para mim e para você nessa manhã, das experiências que você tem tido com Deus e teve até aqui, de que maneira o que você viu do caráter de Deus revelado pelas provas, bênçãos que você recebeu, que lições você teve para que você possa levar para as experiências futuras e dizer, eu aprendi uma lição e Cristo ganhou meu coração. Vamos pensar nisso no versículo 20 até o 25. Algumas lições que a gente vai ver aqui. Ele vai dizendo, olha, o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com os perversos, reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os que são de olhos altivos. Forte, né? O que ele está dizendo? Bom, agora eu aprendi a lição. E eu sei, ele não está dizendo aqui que Deus é salvação pelas obras, não. O que ele está dizendo é que Deus o recompensou. Só que recompensa, recebimento de bênçãos de Deus, escuta e resposta da oração que a gente tem de Deus, isso envolve um compromisso com o Senhor. Envolve um compromisso com o Senhor. Há um compromisso daquele que passou pela prova, que está vendo Deus, ele está dizendo, eu não quero só receber, eu quero estar comprometido com Ele. Em outras palavras, esse compromisso a gente pode dizer 2 pontos, né? É bênção pela obediência, mas não é salvação pelas obras, é a graça de Deus agindo. Só que a graça de Deus, irmãos, é o favor que Deus faz para aquele que não merece. Deus não leva nada em consideração da sua vida. Deus
não leva nada em consideração da sua vida para te ouvir. Deus não leva em consideração as circunstâncias da minha vida, as nossas atitudes para nos responder. Mas o Deus gracioso, a graça dele que nos perdoa pecados, nos faz comprometidos com ele, apesar da nossa fraqueza. E assim a gente diz, eu quero receber tuas bênçãos, eu preciso receber as recompensas, porque o Senhor me responde respostas às minhas orações, mas uma coisa eu preciso te dizer, eu quero compromisso com o Senhor. Então, aí ele segue para o versículo 28 e 29. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, Deus, esse Deus que se revela, ele garante o quê? Continuidade pessoal. Lâmpada aqui é no sentido, ó, vou continuar aceso, dia após dia a luz vai estar lá, eu vou continuar, Deus me faz continuar, Deus te faz continuar. A gente fala, amanhã não vou ter força para continuar, amanhã não vou ter força para continuar sendo um funcionário, amigo, irmão, marido, mulher, filho, crente. Dependa de Deus, ele faz a sua lâmpada acesa. Que lindo isso. Deus faz isso. Não apenas isso, ele diz, olha, ele muda, ele transforma, como está aqui no versículo que a gente leu, transforma a luz em luz, as trevas. Aquilo que antes a gente via assédio do maligno, a gente vê hoje, a gente pode dizer, puxa, Deus transformou a minha vida, ele dissipou o mal. E ele afasta de nós todo o mal, ele tem poder para isso. E ele também, versículo 29, com o seu auxílio eu posso atacar uma tropa ou um exército. Ele tem poder sobre as pessoas. E também posso transpor muralhas. Ele tem poder sobre as coisas, sobre coisas e pessoas. Deus garante continuidade da sua vida, Deus garante mudança das circunstâncias, ele garante poder sobre coisas e pessoas. Meu Deus, é pra gente louvar esse Deus. Quem é Deus, senão o Senhor? Essas lições do passado fizeram de Davi mais previdente, marcado para as experiências do futuro. Eu não sei se você já teve a experiência de ler o Antigo Testamento, principalmente porque tem muita história, já estou acabando. Mas a gente vai lendo muita história e vai dizendo, mas que povo trouxa, né? Você olha o povo do deserto e fala, pô, Deus mandava maná e a água da rocha, e aquele povo, lá no Egito tinha cebola, lá a gente tinha túmulo, sepultura, lá e a gente ia ser lembrado, melhor morrer lá do que morrer aqui no deserto que ninguém vai lembrar. Ou quando a gente olha na época, Israel na época no movimento dos profetas, né? O povo, depois de toda aquela experiência de libertação do Egito, Deus dá a terra, todos aqueles sinais da posse, aí o povo começa a desviar e seguir os deuses das outras nações, e aí dá uma ira. Eu várias vezes, eu lembro quando eu era mais adolescente, eu lia e falava, tomar banho, esse povo tinha que ir pro inferno. Mas depois que você lê, com o Espírito começa a quebrantar seu coração, você fala, mas eu no lugar deles não faria a mesma coisa? E eu não seria até pior, canalha, no sentido de dizer podre, de fazer coisas piores do que eles? E a gente vê que aquilo, na verdade, né, não é o problema deles, é um problema de nós, caídos e frágeis, que precisamos da graça de Deus. Então, irmãos, se essa é a tua experiência também, quando você lê essas histórias da Bíblia, e fala, meu Deus, mas eu também sou pior que eles. A gente olha a fraqueza desses homens e diz, eles ainda, sei lá, tiveram uma experiência mais marcante. Não. Essas lições do passado que serviram para fazer um Davi mais previdente para o futuro, previdente aqui não é visão mística, é prudência, a partir das experiências ruins que teve, porque Deus sempre foi soberano e sempre esteve lá, ele é que não via. E depois que ele passou a ver Deus nessas circunstâncias do passado, isso trouxe uma marca para ele. Essas marcas o fizeram mais prudente. É a mesma coisa comigo e com você. A visão de Deus nos transforma a nossa vida. Deixe-se ser transformado pela visão de Deus na palavra. Essa prudência para o futuro, qual é a coisa mais linda do que o Salmo vai assumindo agora para o final? É uma coisa que me deixa sem palavras e que acho que deixa a gente sem palavras. Davi foi descobrindo o quê? Olha, Deus é perfeito
mas Ele torna o meu caminho perfeito. Eu acabei de ver que eu não entendia Deus nas circunstâncias do passado, mas agora eu estou vendo. E ver que Deus é perfeito, a gente até tem um versículo nesse salmo que diz: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Para que saber que o caminho de Deus é perfeito e o nosso não? Entender que o caminho de Deus é perfeito é o ponto de partida, é a nossa esperança para dizer: Ele pode fazer o meu caminho perfeito como Ele é perfeito. É a única maneira para que eu seja aperfeiçoado por meio da perfeição divina. A mesma coisa de outro jeito, vou falar mais duas vezes. Deus não só recompensa a nossa oração, a nossa vida, a graça de Deus operando na nossa vida. Ele não louva a graça de Deus operante na nossa vida apenas, mas Ele nos dá condições de seguir no caminho da justiça. A condição vem dele, por isso que a gente não pode se orgulhar. Outra coisa, a mesma coisa em outras palavras. Deus aperfeiçoou o caminho dele em nós, nos dando capacitação e vitória. Irmãos, Deus quer dar a você e a mim experiências com Ele. Experiências com o Deus da palavra, nos parâmetros da palavra. A gente precisa buscar isso. A visão de Deus na Bíblia transforma a nossa vida. Essa experiência Deus quer dar para o seu povo. Essa experiência ela é coletiva, mas ela também principalmente ela é particular. Eu sei em que áreas da minha vida Deus é perfeito e eu não. Mas Ele pode tornar a minha vida perfeita segundo Ele, pelo poder dEle. Isso é processual. Mas eu quero essa experiência. Eu preciso dessa experiência. Tenho certeza que Ele quer trazer essa experiência para você. E você precisa dessa experiência. Pelo poder dEle. Conforme a palavra nos mostra. É ver Deus e ser transformado por Ele. Por isso, eu digo a você, avante. Avante. Esse salmo é um louvor e que nos desafia. Vamos avante, vamos seguir. E aí, nos versículos finais, eu vou mostrar isso. A palavra mostra para nós como Davi faz isso. Deus é, Ele me fez. Ele é, Ele me fez. Ele é e mexeu em mim. Ele é e mexeu em mim. Olha só, eu só vou ler, não vou falar mais nada. Acompanha aí no texto. Versículo 30 e o versículo 31. Segue aí. Não dorme não. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Está falando de Deus. Ele é um escudo para os que nele se refugiam. Quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Falou quem é Deus. Agora é para fazer o quê? Entendi quem é Deus. Olha o 32, 33 e 34. Ele é o Deus que me reveste de força, que torna perfeito o meu caminho, que torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vaguear um arco de bronze. Olha que coisa linda. Deus é e Ele mexe em mim. De novo, a mesma coisa. 35. Tu me dás o escudo de vitória e a tua mão me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. É o que Deus faz. 36 e 37, 38. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. De novo, Deus é e faz. E Ele transformou a minha vida. E que vitória maravilhosa. Tem mais, vamos ver. Versículo 39, 40 e 41. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não os respondeu. Versículo 42. O que Davi fez? Deus fez. E o que isso gerou em Davi? Eu os reduzi ao pó. A pó. Pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Davi fez coisas. Por quê? Só porque Deus é. Deus é, tem e faz. E isso transformou e gerou coisas na vida de Davi.
Eu preciso dessas experiências. Você também precisa dessas experiências com o ser de Deus. Às vezes a gente acha que essas experiências são com as circunstâncias. Eu quero ver Deus agindo, o poder dele aqui, ele tem poder. Essa experiência foi experiência com Deus, com o Deus da palavra, nas circunstâncias dele. Portanto, muda o foco. Nosso foco tem que estar no Senhor, nosso foco tem que estar nele, quem ele é. E perseguir ele em oração, e ver ele na Bíblia, e orar, e dizer, agora eu quero que essa visão correta de Deus na Bíblia transforme a minha vida. E isso me prepare. E eu veja o Senhor me transformando nas circunstâncias. É assédio do maligno, que caia por terra Satanás e seus demônios, no nome de Cristo. É uma circunstância contra pessoas, Senhor, que o Senhor seja o meu vingador. Eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, mas faz calar a voz humana, sem ira, sem pecado, sem ira pecaminosa. A circunstância é sobre coisas. O Senhor é aquele que nos dá poder para transpor as muralhas. E a gente vai vendo a vitória do Senhor, não nossa, nas circunstâncias da nossa vida. Por isso, irmãos, eu digo a você, a palavra diz para nós, eu não vou poder terminar os últimos versículos. O Senhor reina. E Ele quer moldar quem nós somos. Ele reina sobre você. Quem é Deus, senão o Senhor? Ele é Deus que reina, Senhor, sobre a sua vida. Para a gente alcançar o que Ele propõe, a gente precisa corresponder àquilo que Ele fez por nós, ao ser dele revelado na palavra. Você tem correspondido ao ser de Deus? Você tem correspondido, eu tenho correspondido, nós temos correspondido. Não é uma cobrança, mas é uma pergunta para avaliação. Deus já se revelou, Deus já se disponibilizou, Deus já se manifestou na palavra. Ele já se revelou inteiramente para nós. Aquilo que nós precisamos saber dele está aqui. Nós precisamos corresponder à revelação que ele fez para que a nossa vida seja transformada. Palavra e o Espírito Santo. 2 tesouros que ele nos deixou para que a gente seja transformado. Você está tentando se transformar? Sinto muito, você não vai conseguir. Você está tentando endireitar os seus caminhos? Esforço humano não vai fazer nada. Esforço humano é diferente de compromisso. Compromisso envolve fé. E fé é conhecimento da Bíblia, concordância e ação e confiança a partir daquilo que nós entendemos de Deus. Como nós cantamos, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar, para nos guardar. Ainda que os nossos inimigos se levantem contra nós, o Senhor soberano estendeu a sua mão sobre nós e nos deu a vitória. Clamemos por vitória. Vitória do Senhor na nossa igreja. Vitória do Senhor no nosso ministério. Vitória de Jesus, do Evangelho na nossa família. Vitória do Senhor nas nossas fraquezas. Vitória do Senhor nas nossas limitações. Vitória do Senhor nas circunstâncias de perseguição ou de ausência de resposta que temos enfrentado. A vitória de Cristo. É nela que nós queremos nos alegrar. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor estendeu a sua mão para nós e nos deu vitória. Nós precisamos dessa vitória que é a tua vitória. A vitória lá da cruz. Ó Deus, permita que esse conhecimento da palavra transforme a nossa vida. A visão correta de Deus gere caráter de Deus em nós. O Senhor é perfeito e pode fazer o nosso caminho perfeito. Endireita os nossos caminhos. O Senhor é vencedor e nos dá a vitória, Senhor Deus, tua vitória sobre as trevas, o mundo, a carne e o diabo. É a vitória de Jesus que nós queremos em nós. Alcança pessoas, alcança as nossas mentes e os nossos corações nesta manhã. Adestra as nossas mãos, Deus, para seguirmos adiante, para irmos avante, olhando para o nosso general, que é Cristo. Que não nos desviemos dele, que nós andemos nos seus caminhos, que nós tenhamos poder do teu Espírito, graça operosa do Senhor na nossa vida, para seguir o caminho que é Cristo Jesus. E dele que nós não nos desviemos para lado nenhum. Dá-nos um coração comprometido.
Oramos, Senhor Deus, que a tua palavra, para que a tua palavra seja aplicada pelo Senhor nos nossos corações, nas nossas circunstâncias. E pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que eu tenho alguns recados, é isso? Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Uma colinha. Vamos lá. Você, membro da igreja, está recebendo um boletim mensal que a gente começou agora com as nossas atividades aniversariantes do mês. Então você deve ter recebido aí. Então olha no teu e-mail. A gente mandou o primeiro boletim, então veja na sua caixa de entrada ou no spam, promoções lá, e aceita o e-mail para que você não comece a receber as mensagens oficiais da igreja. Então um recadinho para os de dentro, tá bom? A gente vai ter uma lista de transmissão, também um recadinho para os de dentro, uma lista de transmissão de recados pelo WhatsApp, o WhatsApp da igreja, tá? Então assim que a gente dividir os números do celular, eu estou lendo literalmente, a gente vai fazer o disparo. Então salva na sua agenda esse número para você receber os recados da igreja. A gente, membro da igreja de novo, a gente tem um aplicativo que é o Eclésia. Esse aplicativo ajuda muito a secretaria da igreja a rodar na sua máquina administrativa. Então dá uma força, membro da igreja, atualiza seus dados lá, põe seu telefone certinho, seu e-mail. É uma vez só, dali para nunca mais, ou só quando você mudar alguma coisa de novo. Então faça essa gentileza. A Marie e o Adilton vão agradecer muito você, e a comunicação precisa da secretaria bala na agulha para a administração virar e a gente se comunicar. Comunicação é emissão, mensagem e recepção. Então, se a gente tem a emissão e a mensagem, mas ela não chega, não teve comunicação, e a gente precisa disso. Então, separa, hoje é dia do Senhor, então não trabalha, mas amanhã, você separa, põe na tua agenda, eu vou pegar essa Eclésia, eu vou gastar 2 minutos para atualizar os meus dados lá. Se você não tem, ai, que a mão do Senhor venha sobre ti, membro da igreja. Baixa esse aplicativo, instala essa bênção para Marie, para o Adilton na sua vida, preenche esses dados e dá um checklist aí. Pois eu estava assistindo um podcast da Daphne nesta semana e falava de resoluções de ano novo, resoluções da vida. Por favor, como membro da igreja, eu estou pedindo essa gentileza para você. Nós precisamos de dados corretos para poder viabilizar o nosso serviço. É um apelo que eu faço para você. Acredito que é isso. Você algumas pessoas querem os nossos dados para contribuição, então eu vou sumir da tela e você vai ver aí os dados. Vou deixar alguns segundos para você poder pegar esses dados. Banco, agência, conta, CNPJ, razão social. A gente está num processo de mudança, mas assim que tiver um pouquinho a mudança estabelecida, a gente aperfeiçoa isso com QR Code e outras coisitas mais aí, para você ter mais recurso tecnológico. Tá bom? Obrigado, que Deus te abençoe. A gente está oremos, avaliando o nosso culto presencial em março ou não. Mas independentemente disso, Deus reina, é soberano, e está com essa soberania, esse poder soberano agindo nas circunstâncias. Vamos adorá-lo, tá bom? Que o Senhor te dê uma boa semana e a graça de Deus guarde a nossa vida, por onde nós andarmos, aos nossos familiares, e a gente seja dirigido pelo Senhor. Que um prazer ter você aqui, e até o próximo domingo.